Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 6 em diante. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas estas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Este texto de Paulo, ele é um texto risível. Ele é um texto, nós podemos ver aqui humor pela esperteza de Paulo, pela sagacidade deste homem. Paulo está aqui sendo julgado pelo Sinédrio, o alto conselho judaico. Ele sabe que ele pode ser condenado à morte. E ele, com toda a sua sagacidade, ele percebe que o Sinédrio é dividido. Aquele conselho que era constituído de 70 homens, está dividido entre saduceus e fariseus. Dois sistemas de pensamento religioso dentro do judaísmo. Haviam outros, mas esses dois eram os principais. E ele, percebendo isso, ele usa essa divergência que existe entre o Sinédrio para tentar, de alguma maneira, escapar daquela situação difícil que ele está. E ele, então, com muita esperteza, se levanta e diz: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ele não está mentindo de maneira alguma, porque de fato antes de se converter ele era fariseu. Ele não está mentindo porque de fato a sua nova fé é na ressurreição de Jesus Cristo. É isso que ele prega, é isso que ele defende. Mas ele sabe muito bem usar as palavras corretas para gerar a maior confusão naquele ambiente. Porque quando ele se levanta e diz: Meus irmãos, eu sou um fariseu, um pobre fariseu, filho de fariseu, um fiel fariseu, que estou sendo julgado só porque eu creio na ressurreição dos mortos, ele sabia que ele ia tornar aquilo num vespeiro e que logo as pessoas iam começar a se confrontar. E foi dito e feito. Quando ele começou a dizer isso, os fariseus já ficaram do lado dele, como quem diz: ele é do nosso time, vamos defendê-lo. E os saduceus começaram a dizer: não, vamos debater sobre isso, porque ressurreição não existe. E houve tamanho alvoroço que Paulo teve que ser retirado deste meio. Nessa noite eu quero falar sobre cristãos saduceus, esquecendo os fariseus. Mas eu quero mostrar como muitos cristãos, na verdade a maioria dos cristãos, eles tendem muito mais a ser saduceus do que fariseus. Os fariseus ganharam uma fama de hipocrisia tão grande, de que hoje, quando um religioso, especialmente um evangélico, se depara diante de um hipócrita, normalmente, especialmente um crente hipócrita, ele normalmente fala: mas é um fariseu mesmo. Porque foi essa fama que eles ganharam. Mas os saduceus, eles estão sempre no mesmo julgamento que os fariseus. Você percebe que sempre que Jesus dizia uma palavra de alerta sobre os fariseus, ele sempre dizia: e os saduceus? Ou seja, Jesus sempre alertou contra esses dois tipos de pessoas. Os fariseus, eles eram apegados à Bíblia, mas de tal forma, de uma maneira tão fanática, que eles passaram a acreditar que a Bíblia era a salvação deles. Eles passaram a acreditar que o conhecimento da lei, que as letras da Bíblia, é que tinham poder para salvar. E, portanto, se você se ativesse à lei de Deus,
decorasse, conhecesse e estudasse, você estaria salvo. O problema é que, dois grandes problemas aqui. O primeiro é que Jesus desmentiu os fariseus, porque ele disse: vocês olham para a Bíblia como quem julga ter nela a vida eterna. Mas, na verdade, a Bíblia, ela simplesmente fala de mim, Jesus dizendo. Ou seja, o poder da Bíblia não está nas suas letras, mas sim na pessoa que ela indica. De nada adianta uma Bíblia onde não há uma fé pessoal em Jesus. Ela não tem poder nenhum, porque ela, na verdade, apenas serve como um indicativo sobre o plano de Deus e sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mas eles acreditavam em milagres, eles acreditavam que Deus intervinha na história humana, os fariseus acreditavam em coisas sobrenaturais. Já os saduceus, eles não criam em nada disso. Os saduceus ou os fariseus nada mais são do que formas de lidar com Deus. E a humanidade é dividida em várias formas de lidar com Deus. O que nós vamos fazer com Deus? Como é que nós vamos lidar com Ele? A primeira forma que nós encontramos a humanidade dividida é o ateísmo. O ateísmo é a negação de que Deus existe. Deus não existe, tudo se resume ao físico, tudo se resume à matéria. A vida é resultado de acidente, o surgimento do universo é resultado de acidente. Não existe moral absoluta, porque se não há Deus, o homem pode determinar o que é certo e errado. Uma certa forma de ateísmo é o agnosticismo. O agnosticismo é um ateu em dúvida. O agnosticismo é o ateu que não quer colocar a cara à tapa. Porque o ateu, ele diz: eu sei que Deus não existe. Já o agnóstico, ele diz: eu não tenho certeza se Deus existe. Mas na prática ele vive como se Deus não existisse. O grande problema do ateísmo e do agnosticismo foi abordado por um grande cientista, Blaise Pascal. Blaise Pascal disse o seguinte, que é ilógico, é irracional você imaginar a vida sem um Deus. Porque assim como um relógio pressupõe a existência de um relojoeiro, ou seja, você não olha para um relógio e acha que ele sempre existiu, existe por si mesmo e sempre esteve ali. Quando você se depara com um relógio, você sabe que ele foi fabricado. E se ele foi fabricado, você sabe que existe um relojoeiro. O grande problema é que o ateísmo acredita que o relógio existe, mas não existe o relojoeiro. O agnóstico, ele acredita que o relógio existe, mas ele tem dúvida se existe um relojoeiro. Conta-se que certa vez, outro famoso cientista, Newton, ele estava na sua casa e ele havia encomendado de um relojoeiro que ele fizesse um mecanismo para fazer uma maquete do sistema solar. Então, usando o maquinário de um relógio, ele conseguiu fazer aquela máquina com o planeta Terra, o Sol, Marte, enfim, todos os planetas do sistema solar que iam girando conforme as suas órbitas. E ele deixou aquilo ali em cima da sua mesa, era um objeto de curiosidade, um artefato bonito. E então, um certo dia, ele estava lendo um dos seus livros, e um amigo seu entrou na sala, e ele era ateu. E quando ele viu aquela peça sobre a mesa, ele disse: mas que coisa maravilhosa! Quem foi que fez isso? E sem tirar os olhos do livro, Newton disse: ninguém fez, isso existe por si mesmo. Ele falou: come on. Me diz aí, não pare de brincadeira, quem foi que criou isso? Alguém tem que ter feito isso. Eu falei: você não é ateu? Você não é aquele que diz que o universo, que é muito mais complexo do que essa máquina, existe por si própria? Como é que agora você reconhece que tem que haver um inventor, tem que haver um criador para essa pequena máquina, e você não reconhece a existência de Deus para o universo? É por causa dessa incoerência que o ateísmo e o agnosticismo é uma minoria. Hoje, nos tempos modernos, tem havido uma explosão de ateísmo, como nunca houve na história humana, mas não se iluda, esse ateísmo eu chamo de ateísmo de internet, ou ateísmo de fim de semana. Porque, na verdade, é ateísmo
de ideias que pessoas que nunca viram a Bíblia, nunca estudaram, nunca estudaram qualquer coisa a respeito de Deus, simplesmente ele precisa uma desculpa para não buscar a Deus, então ele encontra qualquer desculpa esfarrapada na internet, ele não sabe se aquilo tem fundamento, ele não sabe se aquilo é verdade, e ele copia aquilo, coloca no Facebook dele e se declara: eu sou ateu, não creio em Deus. Mas esse tipo de ateu, irmãos, é só ter um crente que conheça um mínimo de Bíblia, você destrói esse ateu em poucos segundos. Certa vez eu me lembro que numa conversa pelo antigo dinossaurico Orkut, eu estava conversando com um ateu, e ele colocou um argumento assim, dizendo: a Bíblia é ridícula, os crentes acreditam que Jesus é Deus, baseados numa interpretação errada de João capítulo 1. E ele diz, no princípio era Deus, Deus estava com Deus, e ele diz ali, esse texto, na verdade em hebraico não significa nada disso, porque o que João realmente quis dizer foi isso e aquilo, e ele escreveu uma página inteira. E eu, quando li aquilo ali, só coloquei embaixo assim: João foi escrito em grego, não hebraico. Ponto final. E ele então retrucou e disse: desculpa, foi mal, mas também, como é que eu posso saber de coisas de 2000 anos atrás? Aí eu respondi: mas esse é o problema. Exatamente, por que você se mete a querer entender coisas de 2000 anos atrás, sendo que você não tem conhecimento algum das coisas de Deus? Por isso, irmãos, o ateísmo e o agnosticismo, embora hoje exista muita gente, é chique você dizer hoje na escola, um teenager que mal sabe de onde ele veio, que não sabe dizer nem quem veio primeiro, se o ovo ou se a galinha, ele já se acha no conhecimento suficiente de dizer: eu sou ateu. E se quiser ser mais cool ainda, ele diz: eu sou agnóstico. Aí você pergunta para ele: faz quanto tempo que você é ignorante assim? Peraí, para que me ofender? Não, homem. Agnóstico, em grego, significa exatamente isso, ignorante. Você está dizendo que você ignora se Deus existe ou não. Um agnóstico é simplesmente isso, um ignorante. Por causa disso, ateísmo e agnosticismo são minoria na população mundial, porque o ser humano tem uma tendência natural para crer. Não existe, na verdade, ninguém que nasça ateu. Não existe na história humana nenhuma tribo, nenhum povo ateu. Todos os povos, todas as nações. Pode ser a menor tribo no lugar mais remoto, da floresta mais densa, jamais povoada pelo homem branco. Eles creem em algum tipo de Deus. Porque o ser humano tem uma tendência natural para crer em Deus. Por isso, o ateísmo e o agnosticismo é uma forçação de barra. Então, por essa razão, existem outras formas de lidar com Deus. Negá-lo ou pô-lo em dúvida não é realmente a melhor forma. Por isso, o teísmo é a condição, uma das condições, uma das formas de lidar com Deus. Se você não sabe, você é um teísta, se você é cristão. Porque o teísmo é crer em Deus. Sim, eu creio que existe um Deus e eu creio que Deus criou o mundo e governa todas as coisas. Isso é o teísmo. Mas existem outras pessoas que creem no politeísmo. Eles acreditam que deve haver vários deuses. Então, para voltar à nossa história do relógio, então o ateísmo crê que o relógio existe, mas não existe um relojoeiro. O agnosticismo crê que o relógio existe, mas ele não sabe se existe um relojoeiro. O teísmo crê que existe o relógio e o relojoeiro. O politeísmo acredita que existe um relógio e vários relojoeiros. Mas existe uma forma de lidar com Deus em especial que eu quero tratar nesta noite, que é o deísmo com a letra D. O deísmo é uma forma ou um sistema de crença que foi muito popular nos séculos 17 e 18. De fato, a maior parte dos fundadores dos Estados Unidos eram deístas. Muitos confundem e pensam que eles eram cristãos legítimos, mas na verdade eram deístas. Os deístas são muito parecidos com os saduceus da Bíblia, os saduceus que Paulo enfrentou, os saduceus que Jesus enfrentou. Porque
o deísmo, assim como o saducaísmo, eles acreditavam em Deus, na criação de Deus, mas eles tinham uma limitação na sua fé. Eles acreditavam que o relojoeiro criou o relógio, deu corda e saiu e nunca mais voltou. E nunca mais dá corda. Ou seja, o deísmo e o saducismo, eles acreditam, basicamente, de que Deus, embora seja o Criador, Ele não intervém na história humana, ou seja, a vida está por nossa conta, nós é que mandamos, nós é que cuidamos das coisas por aqui. O deísmo e os saduceus sempre foram maioria na sua época. Na época em que existiram, sempre foram maioria. O deísmo, nos séculos 17 e 18, eram a maioria, e também os saduceus eram maioria no tempo do Novo Testamento. Havia, em outras palavras, mais saduceus do que fariseus ou do que qualquer outro segmento religioso em Israel. De fato, eles eram a elite. Normalmente, tanto o deísmo do século 17 e 18, como o saducaísmo do tempo de Jesus, normalmente era a religião da elite. Gente rica, gente inteligente, gente esperta, ou era deísta ou era saduceu. Ou seja, para você ser um cool guy naquela época, você tinha que ser um saduceu ou um deísmo. Porque era essa a fé de gente chique. Tanto o saduceísmo como o deísmo dominavam a religião de suas épocas. Veja, por exemplo, Atos 5:17. Atos 5:17. Diz assim: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Perceba isso, o sacerdote e os seus companheiros eram membros do partido dos saduceus, porque de fato, no tempo de Jesus, a maior parte do sacerdócio estava nas mãos de saduceus. Os saduceus eram os que controlavam a religião formal em Israel, no tempo do Novo Testamento, no tempo de Jesus. No tempo do deísmo, do século 17 e 18, da mesma forma, a maior parte da religião oficial era controlada por deístas. Isso é terrível de pensar nessa possibilidade pelo seguinte, porque o deísta, ele crê em Deus, mas ele não crê na intervenção divina. Ele crê em Deus, mas ele não crê que Deus se revela ao homem. Ele crê em Deus, mas se Deus não intervém, então significa que ele não crê em milagres. Ele crê em Deus, mas ele não acredita em nada que seja sobrenatural além de Deus. Ele não crê em espírito, ele não crê em anjo, ele não crê em milagres. Agora, se a religião está na mão de pessoas assim, que tipo de fé eles estão ensinando? Que tipo de coisas eles estão ensinando? Por isso nós podemos entender que apesar de existirem profetas no tempo de Jesus, João Batista foi um profeta, Simeão foi um profeta, Jesus era o maior de todos os profetas, a religião oficial não os aceitava, não os acatava, por uma razão muito simples. Saducaísmo não acredita que Deus intervém, ou seja, não acredita em profetas, não acredita que Deus vai falar com o homem. É uma religião de homens, na verdade, não é uma religião de Deus. Não é uma religião que você recebe de Deus as coisas, é uma religião que o homem fabrica. Portanto, nesse tipo de religião, nesse tipo de pensamento, milagres ou direção divina são desacreditados. A razão humana e as decisões humanas são tidas em alta conta nesse sistema. E um exemplo disso é a Bíblia de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era um deísta e ele, por não acreditar em milagres, não acreditar em sobrenatural, um dia ele resolveu editar a Bíblia, eliminando tudo que tivesse cara de sobrenatural. Ele então pegou uma Bíblia, pegou cola, pegou uma tesoura e saiu literalmente recortando tudo na Bíblia
que tivesse aspecto sobrenatural. Este livro de Thomas Jefferson, que foi chamado de The Life and Morals of Jesus of Nazareth, a vida e a moral de Jesus de Nazaré, é a Bíblia do ponto de vista de um deísta ou do ponto de vista de um saduceu. É uma Bíblia que acredita que os ensinamentos de Jesus são, no máximo, bons ensinamentos morais, que Jesus é, no máximo, um mestre de uma boa vida, de uma moralidade, mas ele não é enviado de Deus, ele não é Deus, não há milagre, não há Espírito Santo, não há anjos, e, portanto, tudo que nós temos que fazer é nos reunir para na verdade, aprender como viver uma boa vida. A religião se limita a isso. A Bíblia de Thomas Jefferson foi uma Bíblia escrita, na verdade, não com a inspiração de Deus, mas sim com cola, com papel, com tesoura e muito preconceito. Talvez você fique pensando, por que o pastor Edilson está pregando uma coisa tão complicada que não tem nada a ver comigo? Aí é que está o seu engano. A maioria daqueles que no mundo ocidental se dizem cristãos são, na verdade, deístas na prática. Talvez ele nunca ouviu sobre o deísmo, talvez ele nunca estudou essa teologia, mas na prática ele vive como um deísta. E eu volto a repetir, eu considero que a maioria daqueles que se dizem cristãos no mundo ocidental são de fato deístas. E é exatamente por isso que existem tantos erros e abusos no meio da igreja. Ela se dá principalmente pelo fato de que muitos dos seus crentes e até mesmo muitos dos seus líderes vivem, na verdade, como saduceus. São religiosos, estão na igreja, mas, na verdade, a sua vida é acreditar que existe um Deus, mas viver como se Ele não se importasse com nada do que você faz. Essa é a definição da maioria dos cristãos. Cristãos que nunca vão numa igreja, de várias religiões, evangélicos, católicos, seja que religião for, que se diga cristão, mas que raramente pisa numa igreja. Quase nunca é capaz de pegar uma Bíblia e abrir a Bíblia para ler. Diz que crê em Deus e diz que é cristão, mas na verdade vive como se Deus não existisse. A exceção do seu deísmo é quando ele está em apuros. Aí ele deixa de ser deísta. Porque na hora que ele está em apuros, aí ele acredita na oração. Aí ele acredita que existe um Deus no céu que pode intervir. Mas fora os momentos de apuros da sua vida, ele vive como se Deus não se importasse. Como se Deus realmente fosse o relojoeiro que criou toda a vida, deu corda nela e foi passear e nunca mais voltou. E por conta disso, todas as decisões são suas. O que é certo e o é errado não é decidido buscando a vontade de Deus, mas sim baseado naquilo que ele julga certo e errado. E existem muitos pregadores, muitos pastores e escritores, inclusive evangélicos, que acreditam desta forma. Um dos mais vendidos, um dos mais lidos escritores hoje no mundo, entre evangélicos e não evangélicos, é o pastor Rob Bell. E Rob Bell disse o seguinte: Deus tem grande fé no homem e deixou o futuro da igreja em suas mãos. Ele não ficou ao redor para se certificar de que eles não fossem estragar tudo. Ele se foi. Ele confia que eles realmente podem fazê-lo. Rob Bell, de fato, acredita nisso. Que o cristianismo, na verdade, é isso. E isso que ele está fazendo é puro deísmo. Ele acredita que realmente Deus fez, criou, Jesus veio. Ele até acredita que Jesus é o Salvador. Porém, ele acredita que Jesus foi embora e agora a coisa está por nossa conta. Somos nós que determinamos o que é certo e errado. Somos nós que cuidamos da igreja. Somos nós que decidimos o futuro da igreja, segundo ele. Por conta disso, nos seus livros, Rob Bell, ele tem a ousadia de confrontar
de desafiar as doutrinas bíblicas. Rob Bell, nos seus livros, ele desafia o nascimento virginal de Jesus. Ele, alegando que, na verdade, os apóstolos, quando escreveram essa história, eles copiaram, eles plagiaram histórias de religiões do tempo romano. Ele põe em xeque a divindade e a ressurreição de Jesus. Ele põe em xeque até mesmo se uma pessoa realmente precisa aceitar a Jesus para ser salvo. Porque é claro, se ele entende que Deus foi embora e que ele deixou a igreja na nossa mão, então somos nós que decidimos. Israel já sofreu desta mesma filosofia que eu chamo de filosofia Deus não está vendo. Pessoas que sofrem dessa filosofia, eles acreditam, como diz o Salmo 94, versículo 7, que de fato Deus nada vê e não se atém aos detalhes da terra. É isso que diz o Salmo 94, 7. Existem pessoas, o salmista está falando de pessoas más que roubam o direito da viúva, o direito do órfão, que são desonestos, que fazem coisas terríveis e que ainda assim acreditam que Deus não vê nada e não se atém aos detalhes da terra. Em outras palavras, se Deus existe, Ele está lá bem longe, eu posso fazer o que bem entender, sem medo algum. Eu posso viver a minha vida sem Deus, porque Deus não vai intervir, eu vou morrer apenas como uma criatura dEle, mas sem nenhum contato com Ele. Pessoas que creem nesse tipo de cristianismo são como aquilo que está escrito no Salmo 10, versículo 11. Eles acreditam que Deus se esqueceu e nunca dará atenção às coisas que Ele pratica. O grande problema com quem sofre dessa filosofia, o grande problema do pastor Rob Bell e de quem acredita nas suas palavras, é que essas palavras são desafiadas pelo próprio Jesus. Ele diz que Jesus confia no homem e entregou no homem o futuro da igreja. Jesus disse o contrário: eu vos enviarei o Consolador, e o Consolador vai lhes ensinar todas as coisas e lhes fazer lembrar de todas as coisas. Ou seja, ele disse: eu estou indo, mas vai ficar alguém da mesma natureza, com o mesmo poder, porque ele disse: estou lhe enviando outro Consolador. A palavra outro em grego significa outro da mesma espécie, implicando que ele é o primeiro Consolador e que, portanto, o Espírito vem para continuar a obra de Jesus. Em outras palavras, quando Jesus foi aos céus, ele não deixou a igreja nas mãos dos homens, ele deixou a igreja nas mãos do Espírito Santo. Em segundo lugar, Rob Bell está enganado e as pessoas que acreditam que realmente podem se considerar cristãs e fazer o que bem entenderem das suas vidas, eles erram, porque Jesus garantiu que ele não se foi, como Rob Bell está dizendo, ele se foi. Ele confia que nós realmente podemos fazer igreja. Jesus, na verdade, disse: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Essa é a promessa que ele empenhou. Através do Espírito Santo, Jesus continua com a igreja. Ele continua sendo o Senhor da igreja. Por isso, pouco tempo depois disso, ainda no tempo dos apóstolos, ele visita uma igreja que acreditava que podia viver esse tipo de cristianismo, que acreditava que podia realmente fazer os seus cultos, mas deixar Deus de lado e fazer as modificações que quisesse e ter os seus próprios conceitos do que é certo e errado, e ainda assim se considerar cristão. Mas a Bíblia diz, através do apóstolo João, que Jesus manda um recado para o pastor de Laodiceia. E ele diz: olha, avisa esse pastor de que eu estou lá do lado de fora da igreja batendo. E se alguém abrir a porta, eu entrarei e eu cearei com eles. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu estou aqui porque a igreja me pertence, mas vocês me deixaram do lado de fora. Mas eu estou insistindo que você abra a porta, porque a igreja é minha. E como consequência de não abrir a porta, Jesus disse: se você não abrir a porta, se você não mudar, se você não se arrepender, eu virei e tirarei você do lugar, e tirarei você de ser contado como uma igreja verdadeira do reino de Deus, tirarei você de ser contado como um verdadeiro pastor do reino de Deus.
Infelizmente, irmãos, muitos e muitos cristãos vivem um deísmo prático. Para você ter uma ideia, em dias recentes, eu estava aconselhando uma pessoa e ela me disse o seguinte: pastor, eu não vou mentir para você, porque eu sei que de acordo com a Bíblia, usando essas palavras, de acordo com a Bíblia, mentir para você seria mentir para o Espírito Santo. Ou seja, ele tem conhecimento da passagem de Atos capítulo 5, onde Ananias e Safira mentiram para Pedro, e Pedro disse: você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. Esse crente, esse cristão, ao me falar isto, ele deixou claro que ele tem plena consciência do que a Bíblia diz. Mas logo depois, nem um minuto depois dele me disser isso, ele disparou a falar mentiras sobre mentiras. Um crente desse é um deísta prático. Porque ele está declarando que crê em Deus e crê na Bíblia porque ele menciona a Bíblia. Ele mencionou a Bíblia para mim. Ele declara que sabe que mentir para um servo de Deus é mentir ao próprio Espírito Santo, porque o servo de Deus é um representante, é um agente do Espírito Santo na terra. Entretanto, por que ele mentiu? Eu só encontro uma razão. Porque ele de fato acredita que suas mentiras ele nunca vai ter que prestar contas a Deus. De fato ele acredita que ele pode mentir, que ele pode trapacear, que ele pode enganar, e Deus nunca vai agir. Pecadores assim, irmãos, são pessoas que acreditam que ele realmente pode fazer, e ele acredita que tudo vai ficar impune. Ele acredita na impunidade. Cristãos que são deístas práticos, eles usam o pragmatismo como a regra dos seus valores. Ou seja, ele escolhe o que é conveniente. Sua religiosidade, seus valores morais, tudo, ele vai decidir não com base no que Deus diz. Porque se ele de fato acredita na existência de um Deus, mas ele age como se Deus jamais se importasse, então o que ele vai fazer é usar na vida o que é mais conveniente. Para que eu vou ficar observando regras bíblicas que me proíbem de um monte de coisas, que me restringem de um monte de coisas, se de fato eu não acredito que Deus vai me punir por coisa alguma? Então, na prática, ele escolhe aquilo que funciona no seu entendimento, ou aquilo que é conveniente no seu entendimento. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que agiram assim. Caim tinha um problema para ser solucionado. Em vez de buscar a Deus, ele usou o pragmatismo. Porque ele de fato acreditou que Deus não ia intervir em nada. O problema dele é que o culto dele não era aceito por Deus, o do seu irmão Abel era. Então ele resolve da maneira mais prática possível. Ele mata o seu irmão. Pronto, está resolvido. Não há mais culto aceito por Abel. Agora Deus vai ser forçado a aceitar o meu culto, porque eu sou o único agora filho de Adão para oferecer algum culto a Deus. Balaão, o falso profeta, ele tinha um problema. Ele foi contratado para amaldiçoar Israel, mas ele sabia que sobre o povo de Israel não vale encantamento, não vale maldição. Então ele ficou nesse conflito ético, nesse conflito ministerial, nesse conflito espiritual. Como é que eu resolvo esse impasse? E a solução foi muito simples, de acordo com as entradas na sua conta bancária. De acordo com o volume de dinheiro que entrou, ele resolveu rapidamente seu problema de consciência. Ele resolveu rapidamente seu problema do que fazer. E ele foi lá e esteve disposto a amaldiçoar. Não conseguiu amaldiçoar porque Deus mudou as suas palavras, e quando ele ia amaldiçoar, ele abençoava. Mas pensa que ele ficou sossegado? Não ficou. A Bíblia diz que ele se infiltra no meio de Israel e ele vai desviando as pessoas um a um. Aquilo que ele não fez através de uma maldição, ele fez desviando as pessoas com a sua lábia. A Bíblia nos fala de Coré. Coré tinha aquele antigo problema que muitos crentes têm, o problema de me considero tão escolhido por Deus quanto meu líder. E sabe como é que pessoas como Coré resolvem esse problema? Eles resolvem se levantando contra o seu líder. Coré fez isso com Moisés.
Ele se apresentou diante de Moisés e disse: quem é você para se achar o único líder? Deus também fala conosco, nós também somos povo de Deus. Verdade, verdade. O problema é que o mesmo Deus que elegeu aquele povo, seu povo, é o mesmo Deus que instituiu Moisés como seu líder. Por isso Deus diria séculos mais tarde para um outro profeta, quando o povo pedia que ele saísse fora e deixasse aquele povo por conta de um rei, Samuel se entristeceu, se sentiu rejeitado, mas Deus disse: eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Porque quando eles rejeitam o líder, eles estão rejeitando a Deus, que foi ordenado por esse líder. Os corés da vida, eles procuram eliminar rapidamente o seu problema de insubmissão, fazendo um levante, sem levar em conta de que Deus já falou, de que Deus já preveniu, com diversos textos bíblicos, sobre o perigo que existe entre se rebelar contra a autoridade espiritual. O profeta Samuel mesmo disse ao rei Saul: olha, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ou seja, rebelar-se contra um líder instituído por Deus é a mesma coisa que a prática do demonismo, a feitiçaria. Porque assim como o feiticeiro se expõe completamente à ação demoníaca na sua prática religiosa, da mesma maneira o rebelde, seja chamado cristão ou não, quando ele se levanta, quando ele se insurge contra a liderança instituída por Deus, ele está da mesma maneira totalmente exposto à ação demoníaca. Mas corés não pensam nisso. Corés são pragmáticos. Eu tenho um problema agora e é esse problema que eu preciso resolver. Todos esses, Caim, Balaão, Coré e tantos outros, foram todos pragmáticos. Foram todos efetivos nos seus métodos funcionaram. Mas todos eles esqueceram que teriam que prestar contas a Deus. Eu me lembro certa vez que estava fazendo compra no Paraguai. Eu não sou um vendedor e descobri isso tentando comprar no Paraguai e depois vender. Acabei tendo que consumir todos os produtos que comprei. Mas numa dessas idas ao Paraguai, eu fui com o meu amigo Eliano. E eu me lembro que ele viu então uma espécie de caixinha de música que tinha 2 bailarinas desse tamanho em cima. E à medida que você dava corda e tocava, aquelas bailarinas ficavam ali. E o Eliano gostou daquilo e falou: quanto é isso? E ele disse lá um valor, acho que 10 pesos. Ele falou: eu te dou 8. Aí o vendedor olhou para ele e falou: então eu tiro as bailarinas. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Num país democrático e numa religião como o cristianismo, você é totalmente livre para fazer o que você bem quiser da sua vida. Você é totalmente livre, inclusive, para montar esquemas contra o próprio cristianismo. Você é totalmente livre para acreditar na heresia que você quiser acreditar. Deus não vai mandar nenhum raio do céu, nenhum anjo vai bater na sua porta e dizer: muda agora ou você vai ser fulminado. Não. Mas preste atenção, quando você procura se declarar um cristão e você procura alterar o cristianismo para que ele se coadune consigo e não você se coadunar com ele, você está fazendo como aquele homem que está vendendo uma caixinha de música de bailarinas sem bailarinas. Esse tipo de religião, na verdade, é uma religião que não religa. A palavra religião vem do latim religare, que significa religar, reconectar com Deus. Uma religião que não observa a vontade de Deus é uma religião que, na verdade, não religa nada. Uma Bíblia que você não presta atenção para obedecer, na verdade, é uma Bíblia que não instrui. Ora, uma religião que não religa, uma Bíblia que não instrui, é a mesma coisa que uma luz que não ilumina, um sal que não salga, que não dá sabor. Ou seja, é inútil. É inútil. Se você pegar uma bússola
E ela está te mostrando, indicando, olha, nesta direção é o norte. E você insistir com ela e dizer, não, bússola, você está errada. Nos tempos de hoje, todo mundo pensa que o norte é para lá. Então jogue fora a bússola. Porque se é você que vai dizer para a bússola qual é a direção certa, então você não precisa mais dela. Se é você que vai dizer para a Bíblia o que é a verdade, se é o juiz da Suprema Corte que vai determinar o que é a verdade, se é a opinião da mídia que vai determinar o que é a verdade, então jogue fora a sua Bíblia, ela não serve para mais nada. Ela é uma bússola imprestável para você, porque é você que determinou crer no que você quiser. E esse é o grande problema do cristão deísta. O que é que ele vai fazer com a Bíblia? Porque ele pode crer que Deus não intervém, ele pode mentir logo depois de dizer que sabe que mentir para um pastor é como mentir para o Espírito Santo, achando que Deus jamais vai tomar conta disso que ele fez. O problema é que a Bíblia diz diferente. O problema é que Jesus diz diferente. Porque na parábola dos talentos, na parábola dos lavradores, na parábola do banquete de casamento e várias outras parábolas, Jesus deixa claro para mim e para você que as coisas não são assim como Robbie Bell e esses crentes pensam. Nestas parábolas, Jesus enfatiza que existe prestação de contas no final. Nestas parábolas, Jesus deixa claro que todo homem, todo servo, um dia terá que prestar contas a Deus de tudo aquilo que ele fez. De tudo que ele fez dos seus atos, de tudo que ele fez dos seus talentos, de tudo que ele fez com sua vida. Nestas parábolas, Jesus sempre usa a figura de um juiz severo no final da história, aonde ele irá julgar as pessoas de acordo com a fidelidade que tiveram ou a infidelidade que tiveram. Esses ensinamentos de Jesus não são historiazinhas bonitinhas para nós ficarmos contando simplesmente para os nossos filhos antes de dormir. Estas parábolas, com esse tipo de linguajar pesado que Jesus usou, são um alerta para cada cristão de que nós iremos prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós fazemos e de que nós iremos prestar contas a Deus da nossa vida. Ou seja, essas parábolas são um banho de água fria em cristãos deístas práticos, porque ele está dizendo, sim, você vai ter que dar contas, sim, eu estou vendo o que você está fazendo, sim, eu sei exatamente o que você está pensando, sim, eu sei exatamente por onde você tem andado. O convite desse Deus hoje é um convite de amor. Ele não diz isso para te acusar, para te diminuir ou para humilhar. Antes ele te diz isso para te convencer e dizer, você precisa de mim, porque eu sou o único que pode te perdoar, eu sou o único que pode te purificar, eu sou o único que pode te dar forças para você vencer. Mas esse Deus de amor e bondade está profetizado nas Escrituras, que vai ser o mesmo Deus que um dia vai se assentar num trono branco. E ele vai apartar de um lado e do outro aqueles que creram e temeram a ele e aqueles que não o seguiram. E a Bíblia diz claramente que esse juiz, naquele dia, ele será severo. Naquele dia, aquele juiz, diante dele, nós teremos que prestar contas da nossa vida e dos nossos atos. Aquilo que nós fizemos e pensamos não é da conta da igreja, não é da conta do pastor, não é da conta do líder dos jovens, ninguém tem a ver com a minha vida, aqueles crentes carolas não tem que ficar pondo o dedo deles na minha vida, a vida é minha, eu sou um adulto e faço o que quiserem. Naquele dia Deus vai dizer, sim, a igreja tinha autoridade sobre sua vida, sim, aqueles líderes tinham autoridade sobre sua vida, porque era através deles que eu estava mostrando o meu amor para você, era através deles que eu estava tentando te dirigir para mim. Pessoas que agem desta maneira lembram as advertências que Deus fez a Israel. Em Isaías 29:15, ele fala sobre aqueles que
escondem seus planos de Deus e agem na obscuridade, agem nas trevas. E eles dizem: quem há de nos ver? Quem ficará sabendo o que estamos fazendo? Isaías 29:15. No fundo, irmãos, esses cristãos pensam exatamente assim. Quem é que vai saber? Desde que eu saiba ocultar, a vida é minha, eu faço bem o que bem quiser dela. Quem há de ver? Quem ficará sabendo? A resposta é Deus. A única pessoa que verdadeiramente importa, você nunca consegue esconder. Você pode esconder da sua mãe. Você pode esconder da sua esposa. Você pode esconder do seu pastor, da congregação inteira. Mas a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos de Deus. O salmista diz: para onde fugirei da tua presença? Se descer a mais baixa profundidade, ali o Senhor está. Se subir às mais altas alturas e fizer ali a minha cama, ali o Senhor está. Para onde fugirei da presença do Senhor? Para onde me irei? O Senhor vê. A palavra de Deus diz: por acaso aquele que fez o olho não verá? Aquele que fez o ouvido não ouve? Você esquece que Deus é onisciente? Você lembra que Deus é onipotente na hora da necessidade, mas você esquece que Deus é onisciente? Você esquece que o salmista diz que ele conhece os pensamentos quando as palavras ainda não se formaram na nossa boca? Ele já sabe. Você esquece que a Bíblia diz que ele conhece a mente humana de tal forma que ele é capaz de dividir a alma e o espírito, o pensamento e as intenções? Pessoas que vivem assim nos lembram que haverá uma época que a Bíblia diz, conforme Sofonias capítulo 1, 22, que Deus vasculhará com lanternas ao seu povo e castigará todos os que são complacentes com o pecado e que alegam em seus corações: ora, o Senhor não intervém, Ele não faz nem o bem nem o mal. Em outras palavras, Deus não está nem aí. Deus vasculhará com lanternas aqueles que se diziam crentes, aqueles que se diziam cristãos, mas na prática viviam como se o Senhor não intervisse, como se Ele não fizesse nem o bem nem o mal. Cristãos, sejam pastores ou não, que assumem o controle das decisões da sua vida e definem por si próprios como será a sua espiritualidade, estão, na verdade, usurpando, estão roubando um lugar que não lhes pertence. Porque não sou eu que determino como deve ser minha espiritualidade. É Jesus que deve determiná-la. É a sua palavra que deve me orientar. Não sou eu que devo determinar no meio dessa geração corrupta o que é certo ou o que é errado. É a palavra de Deus. Um dia chegará em que Deus há de vasculhar com lanternas ao seu povo e castigar a todos aqueles que pensam que Deus não se importa. Deus se importa. Mas eis a boa notícia. Não quero que você saia daqui nessa noite com a sua cabeça ou com os seus ombros pesados. Pelo contrário, quero que você saia daqui aliviado. Porque a palavra de Deus nos diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. Hoje é o dia, hoje é o tempo. Hoje uma palavra como essa não é para se tornar um fardo para a sua vida, não é para te amedrontar, mas é para te dar a oportunidade de você reconhecer: eu preciso de Deus, eu preciso começar a viver como se Deus realmente existisse.
Eu preciso parar de dizer que sou um cristão que crê num Jesus, mas que na verdade vivo como se esse Jesus não soubesse de nada e por isso eu posso agir como eu bem entendo. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia para que cada um de nós nos apropriemos de uma palavra assim e digamos: Senhor, me perdoe, me purifique, me transforme. E hoje Ele te perdoará. E hoje Ele te dará forças. Mas é claro que você tem a opção de sair deste culto como um deísta, como um saduceu. E depois de ter ouvido a palavra do Senhor, dar de ombros, chegar em casa, ligar a sua televisão, ir para a sua cama e dormir, amanhã acordar e nunca mais lembrar desta palavra. Mas o Deus que hoje está presente nunca vai esquecer que você esteve aqui nesta noite e que você escutou esta palavra. No dia em que você comparecer diante do trono branco de Deus, Deus vai te perguntar: por que você não me seguiu? E talvez num ato de desespero, talvez acostumado a mentir nesta terra e a mentir até mesmo para Deus, você dirá: Senhor, eu te busquei, mas ninguém me ensinou. E naquele dia Deus vai te dizer: eu posso te mencionar um só culto, onde um certo pastor, sem grande expressão, pregou a minha palavra, um alerta para a tua vida. E você estava naquele culto. E então a sua voz se calará para sempre. Hoje é o dia de você fazer a sua voz ouvir para Deus. E dizer como aquele homem que Jesus contou a parábola, que vem diante do altar de Deus e não tem coragem nem sequer de olhar para o altar. De longe ele diz apenas: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Jesus disse: esse é o homem que saiu do altar redimido.